Logo após Jesus andar sobre o mar, algo que só os discípulos viram, acontece da multidão que seguia a Jesus ir à sua procura. Eles pegam outros barquinhos disponíveis e atravessam o mar. Ao encontrar Jesus do outro lado do mar, curiosos em saber como o mestre atravessou o mar, pois sabiam que ele não embarcara com os discípulos, o interpelam. Versículo 25. Como chegastes até aqui? Jesus responde, versículo 26. Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Até este momento, Jesus já havia feito muitos milagres, como a transformação de água em vinho, João 2, a cura do oficial do rei, João 4, a cura de um paralítico, João 5, a multiplicação de pães e peixes, João 6. Porém, sua resposta é um contraste entre o milagre e o seu significado espiritual. Na continuação da passagem, versículo 27, Jesus explica que Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Os sinais que a multidão via nada mais eram do que a confirmação do selo do Pai no Filho. Lá atrás, no Antigo Testamento, Deus, o Pai, também efetuou grandes sinais, principalmente com Moisés, e ele, Jesus, estava realizando as mesmas obras do Pai. Mas os sinais não estavam tendo o resultado esperado entre alguns judeus. Entre eles tinham aqueles que pediam outro sinal para crer nele, e a multidão só o seguia porque tinham enchido a pança. Alguns disseram que sinal bom mesmo foi o maná que Deus deu no deserto. Sendo assim, Jesus começa a desvendar o significado espiritual, pois ele diz, versículo 35, Eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E completa com um versículo curioso, versículo 37, Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Mais curioso ainda é a continuação no versículo 44, Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, eu o ressuscitarei no último dia. A partir daqui surgem algumas perguntas. Quem são esses que o Pai lhe dá? Quem são esses que somente o Pai lhe traz? E a resposta surge logo em seguida, no versículo 45. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Jesus cita um versículo de Isaías 54:13 para explicar aos judeus murmuradores que mesmo que eles vissem todos os sinais do mundo, nem assim crerão, pois o Pai só traz aqueles que têm ouvido e aprendido. Todos os judeus foram ensinados por Deus, como diz Deuteronômio 5:1. Chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe, Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. Porém, os sinais só faziam sentido espiritual para aqueles judeus que ouviram e aprenderam. Fato é que muitos, inclusive gentios, creram em Jesus vendo os sinais. Bastava ver que os milagres que Jesus fazia só podiam vir de Deus. Mas entre o próprio povo de Jesus, teve até quem atribuísse os sinais de Deus a Beelzebu. Esses o Pai não trouxe, o Pai não os enviou a Jesus, pois nem mesmo os sinais do céu podiam os convencer, pois ouviam e não aprendiam, viam, mas não enxergavam.